Ok, senhores e senhoras, futuros advogados desse Brasil, Zil, estamos por aqui, certo, para gravar, certo, continuar gravando, tá, nossas questões de direito administrativo da OAB, tá, questões, né, que vão fazer você aprender muito mais fácil a matéria de direito administrativo. Meu nome é Ronaldo Júnior, tá, o teu professor de direito administrativo aqui do curso SAT. A gente vai dar continuidade aqui às questões de direito administrativo que a FGV já cobrou, tá? Questões agora de serviços públicos, beleza? E posteriormente a elas, tá? As questões de intervenção do Estado na propriedade, beleza? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui as questões, tá? Questão 1 na tela de vocês, tá? Questão 1 aí, certo? De direito administrativo. Diz assim, ó. Uma concessionária de serviço público, em virtude de sua completa inadequação, tá? Aqui, ó, já grifava, né? Deixa eu botar aqui de vermelho, ok? Inadequação na prestação do serviço, não consegue executar o contrato. Nesse caso, segundo a Lei 8987, poderá ser declarada a critério do poder concedente a extinção do contrato por... Pessoal, olha só, quando falar, tá? Inadequação do contrato não tem, certo? Outra coisa a não ser a caducidade. Então, olha só, já marco aqui para vocês a alternativa A. A alternativa A já é a correta, por quê? Caducidade, ok? Caducidade é quando há a má prestação do serviço pela concessionária. Então, a concessionária não está prestando bem o serviço, ok? De forma inadequada. Então, exemplo, tá? A Enel, que é uma concessionária de serviço público de energia elétrica, tá? Constantemente vem cometendo falhas no serviço prestado à população, prestado ao povo. Nesse caso, ok? O Estado já interviu nela, já notificou, mas não teve jeito. Nesse caso, só resta, de acordo com a Lei 8987, tá? Promover a sua caducidade, porque houve descumprimento e a inadequação do serviço, certo? Da empresa, ok? Então já é o item A. A incampação ocorre quando? Quando o motivo de interesse público existe. Então, quando for um motivo de interesse público, na sua questão falar interesse público, já sabe que é o quê? Incampação, que não era o caso da questão. A questão não falou interesse público. A anulação, quando houver um contrato, ok? Ilegal. Ou seja, no contrato de concessão, alguma coisa saiu ilegal, saiu contrária à lei aqui, 8987, nesse caso, seria ilegal. Revogação, tá? Quando não existe mais conveniência, tá? Do poder concedente em deixar aquele serviço, tá? Para uma concessionária. Então, tem os motivos, tá? De cada extinção do contrato da concessão, mas no caso, má prestação de serviço, tá? Na verdade, caducidade. Beleza? Primeira questão, item A. Segunda, é assim, tá? Aqui a gente dá o fundamento da questão e já passa para a próxima questão. 2. O Estado X publicou edital de concorrência para a concessão de uma linha de transporte aquaviário interligando os municípios A e B, situados em seu território, por meio do Rio Azulão, sobre o tema da concessão de serviços públicos e considerando os dados acima narrados, assinale a afirmativa correta. Item A. A outorga de concessão de serviço, em regra, se dá em caráter de exclusividade negativo, ok? Artigo 6º, tá? 6º, 7º e 8º vai falar que a concessão de serviço não pode se dar em caráter de exclusividade. Isto é, você pode ter mais de uma empresa concessionária prestando aquele mesmo serviço público. Então, A, errado. B. O edital de licitação pode prever a utilização de receitas alternativas provenientes de exploração de placas publicitárias, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Perfeito, já marca. Olha só, o artigo 6º também, tá? 6º, aliás, tá? 6º e 7º, ok? Mas mais o 7º. O artigo 7º da lei 8987, aqui a gente trata da lei 8987, prevê, né, que é possível, tá? Que são possíveis receitas alternativas, tá? Para melhorar o contrato. Então, você já deve ter visto na sociedade, tá? Nas capitais, aquelas empresas de transporte coletivo, né? Que são concessionárias de serviço público. Você já deve ter visto, tá? Que na parte traseira do ônibus tem lá o quê? Placas publicitárias de empresas que vão lá anunciar, né? Ou seja, elas pagam publicidade às empresas
e aquilo ali faz com que a tarifa de transporte diminua, porque a empresa vai ter mais caixa, tá, para melhorar o serviço, ok? Então é possível sim receitas alternativas conforme tá, o artigo 6º e 7º da Lei 8987, Lei de Concessão de Serviço Público, portanto, da 2, o item B é o correto. O C, não se admite a inserção no contrato de cláusula que preveja arbitragem? É claro que se admite, tá? Em 2019 foi inserido, tá, um artigo na Lei 8987 que permitiu o quê? A arbitragem, tá? Então, a Lei 8987 já prevê desde 2019, tá, essa possibilidade, então D errado. E C errado. D, na licitação para concessão de serviços públicos, não se admite a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento. Errado, porque admite, tá? Admite sim, ok? A lei também 8987, ok? Lá pelo artigo, lá depois do artigo, tá? 37 em diante, a partir do artigo 37 em diante, tá? Prevê aí que é possível, tá? Na concessão, a inversão das fases da licitação. Como é que é a regra? Primeiro habilita, depois julga. Mas na própria lei aqui, certo? Permite o quê? Primeiro julgar para depois habilitar, certo? O vencedor somente, tá? Inclusive a lei nova de licitação já prevê isso aí. Já prevê a inversão das fases da licitação, ok? Então, está aí 2, gabarito, item B. 3. Caso o Estado delegue reforma, manutenção e operação de uma rodovia estadual à iniciativa privada, com a previsão de que a amortização dos investimentos e a remuneração do particular decorram apenas da tarifa cobrada dos usuários do serviço, estaremos diante de uma. Pessoal, olha só, aqui, ó, você vai ter aqui duas leis para analisar. A Lei 8987, tá? E a Lei 11.079, tá? A Lei 8987, Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público, lá, ok? Concessão e permissão de serviço público. A Lei 11.079, Lei das Parcerias Públicos-Privadas. Aí, ó, a questão diz, concessão de obra pública? Não, não é uma simples obra pública, porque o quê? Vai ter a obra, mas vai ter o quê? A manutenção e a operação da rodovia. Então, o A já não é. Item B, concessão administrativa, já não é concessão administrativa, por quê? Porque, olha só, na concessão administrativa, que é uma PPP, tá? Que é uma PPP, na verdade, quem utiliza o serviço, tá? É a própria administração pública. E aqui quem vai utilizar na questão não é a administração, não. Quem vai utilizar é o próprio povo, tá? Então o B já não seria. Item C, concessão patrocinada. D, concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Vamos para a questão, enunciado. Caso o Estado delegue a reforma, manutenção e operação de uma rodovia estadual à iniciativa privada, com a previsão de que a amortização, tá? Dos investimentos e a remuneração do particular decorram apenas da tarifa cobrada dos usuários do serviço, estaremos diante de uma. Pessoal, olha só, se fosse concessão patrocinada, ia ter o quê? Olha o nome diz, né? É uma parceria público-privada. O particular, aliás, o público, né? A administração pública, ele investir dinheiro, ok? Patrocinar, e o privado iria manter a rodovia, ok? E aí teria o benefício da tarifa cobrada do usuário. A questão não diz isso. Ela diz apenas que vai ter uma obra e que o dinheiro, né, da manutenção, ok? Da operação da rodovia vai ser em razão da tarifa. Ou seja, não é patrocinada, não é PPP patrocinada. Na verdade, é o item D, ou seja, Lei 8987 prevê no seu artigo 2º a concessão de um serviço público. Que serviço? Manutenção da rodovia. Mas antes, isto é, precedida de uma obra, como foi no caso. O Estado delegou a reforma, ou seja, a empresa vai reformar, vai manter e vai operar a rodovia, tá? E depois, né, ela vai ter como benefício a cobrança das tarifas, ó, dos usuários. O apenas aqui já matava a questão, porque se fosse dinheiro do Estado
E da parceria do parceiro privado seria o quê? Concessão patrocinada. Mas não disse que apenas era tarifa sobre o item D, tá? De acordo com a Lei 8987 de 90, tá? Lei de concessão de serviço. 3, portanto, gabarito e item D, tá? D de dado. Bora para 4. O Estado X, após regular processo licitatório, celebrou o contrato de concessão de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros por ônibus regular com a sociedade empresária F, vencedora do certame, com prazo de 10 anos. Entretanto, apenas 5 anos depois da assinatura do contrato, o Estado publicou edital de licitação para a concessão de serviço de transporte de passageiros por ônibus do tipo executivo para o mesmo trecho. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Olha só, para o mesmo trecho, o Estado publicou uma nova concessão. Ou seja, publicou-se uma nova licitação para uma nova concessão para o mesmo trecho anteriormente concedido à empresa, à sociedade empresária F. Aí a pergunta é, item A sociedade empresária F pode impedir a realização da nova licitação, uma vez que a lei atribui caráter de exclusividade à outorga da concessão? Não tem isso. Já resolvemos aqui, né? Uma questão que dizia que não tem caráter de exclusividade. Então, olha só, o Estado, quando eu falo Estado, eu falo União, Estados, DF, municípios, né? Ele pode contratar por concessão um serviço público com margem de empresa. Exemplo, você já deve ter visto na sua capital onde você mora que nós temos várias empresas de transporte coletivo, porque ali são várias concessões, tá? Então nós temos várias empresas concessionárias que têm a concessão do transporte coletivo. Ou seja, por isso, né, porque a lei permite. A lei 8987, ela diz que não pode ter o caráter de quê? De exclusividade. Então, para a lei, ó, não tem exclusividade, ok? Pode ter um contrato de concessão para o mesmo serviço com margem de empresa. Então, A, ó, já está errado. B, a outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada. Perfeito, tá? Item B, perfeito, item B, tá certo? Isso mesmo, de acordo, se eu não me engano, com o artigo 12 da Lei 8987, ok? Se eu não me engano, tá? Pode ser outro aqui, que é muito artigo para lembrar, mas veja depois no seu Vadmec ou então no site do Planalto, coloca lá, né? Lei 8987, coloca lá exclusividade, que vai em cima aí do artigo, tá? Que você está procurando, e aí eu acho que é o 12, tá? Dessa lei, ok? Mas de fato garanto que na lei você diz que não pode ter caráter de exclusividade, salvo se não houver, certo? Condições, né, de ter mais, ok, de uma empresa e somente aquela empresa existir. Aí sim, vai ser exclusivo. Ou seja, imagina que no estado só tem uma empresa de transporte coletivo, só vai ser ela exclusiva. Mas não tendo, ok, aí não tem caráter de exclusividade, portanto, B está o item correto. E aí, certo? E aí, de fato, os itens C e D estão logicamente, tá, errados, tá certo? Errado. Quinta. Portanto, quarta, item B, gabarito. Quinta, após dezenas de reclamações dos usuários de serviço de transporte metroviário, o Estado Y determinou a abertura de processo administrativo para verificar a prestação inadequada e ineficiente do serviço por parte da empresa concessionária. Caso se demonstre a inadimplência, como deverá proceder o poder público concedente? Olha só, tá? Ele interviu, né? Ele, né, abriu um processo administrativo contra a empresa, tá certo? Porque a empresa, né, estava com a prestação inadequada e ineficiente. Nós já fizemos uma questão há poucos minutos que dizia: má prestação de serviço ou inadequação, qual é a providência a ser tomada pela administração? É a incapação? É a anulação? Tá? É a revogação? Ou é a caducidade? Pessoal, é a caducidade. Então, o item A aqui, ó, já pode marcar: declarar por decreto a caducidade da concessão. Ou seja, o serviço caducou porque houve
a sua má prestação, ok? Ou inadequada prestação. Encampação não falou em interesse público, não é, tá? Revogação também não é, porque não falou, tá? Em inconveniência e oportunidade. Anulação também não é, porque não houve aí, certo, nenhuma dada da questão que dissesse que havia algo ilegal. Portanto, questão facinha, tá? Inadequada prestação do serviço, ok? Declara-se a caducidade desse serviço, beleza? Artigo, acho que é o 32, tá? Aliás, 29 da Lei 8987. Artigo 29 da Lei 8987, beleza? Então, quinta, gabarito, item A de aprovados, tá? Dia 17. Tamo junto, vai lá. 6. Determinada empresa apresenta impugnação ao estado de concessão de serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados, quando do advento do termo final do contrato, ensejaria enriquecimento sem causa do Estado. Assinale a opção que indica o princípio que justifica tal previsão editalícia. Pessoal, olha só, tá? Imagina que uma empresa, ela, né, esteja prestando um serviço público, tá? Sob concessão. E aí, ao final do contrato, tá certo? Não conseguiu fazer ainda a licitação para a nova empresa continuar, olha só, continuar aquele serviço. Como é que faz? O serviço para, energia, transporte coletivo, vai causar um caos, vai ter um caos. Então, olha só, para preservar o princípio da continuidade dos serviços públicos, é que prevê a Lei 8987, tá? Que ao final do contrato, os bens serão revestidos à concessionária. Então, olha só, imagina, tá, que nós temos vários aí, certo? Postes, né? Postes de energia elétrica que estão lá, certo? Sob o domínio da empresa concessionária para prestar o serviço. Aí, no fim do contrato da empresa, ok? Não conseguiu fazer uma nova licitação. Aí, o que a empresa faz? A empresa sai recolhendo os postes na rua. Já pensou? Fica sem energia? Não, tá? A lei diz que vai haver a reversão dos bens, tá? Dos bens, para que haja o quê? Para que se continue, ó, para que preveja, ó, a continuidade do serviço, para que se preserve a continuidade, para continuar aquele serviço. Então, portanto, tá? Gabarito item C, né? Princípio da continuidade dos serviços públicos, artigo 2º, tá? Da Lei 8987 prevê esse princípio, que é muito importante quando o tema é serviço público, tá bom? Então, por isso que os bens, ao final do contrato, revertem, tá? Retornam ao domínio do poder público, tá bom? Então, sexto gabarito, item C, ok? De casados. Sétima, uma autarquia federal divulgou edital de licitação para concessão de exploração de uma rodovia que interliga diversos estados da federação. A exploração do serviço será precedida de obras de duplicação da rodovia. Como o fluxo esperado de veículos não é suficiente para garantir, por meio do pedágio, a amortização dos investimentos e a remuneração do concessionário, haverá adicionalmente à cobrança do pedágio contraprestação pecuniária por parte do poder público. Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta. Pessoal, essa questão aqui, tá? É enunciado daquele jeitinho que a FGV gosta, enorme, né? Mas nós já resolvemos há poucos minutos. Eu disse lá, né? Eu acho que é a primeira questão. Eu disse lá, certo? Que quando houver um patrocínio, tá, do poder público na parceria público-privada, professor, como você já está dizendo que aqui é PPP? Olha só, a questão diz, ó. Diz aqui, ó, uma autarquia divulgou a licitação para concessão de exploração de uma rodovia que interliga diversos estados da federação. A exploração do serviço será precedida de obra pública. Como o fluxo esperado de veículos não é suficiente, por meio de pedágio dos investimentos, a remuneração do concessionário haverá adicionalmente a cobrança do pedágio contra a prestação pecuniária. Ou seja, já vai ter o quê? Um concessionário, tá? Que é um parceiro privado. Sobre a hipótese, assinale a correta. Então, quando não for suficiente, tá? Somente a tarifa ou o pedágio, a administração patrocina. E quando ela patrocina, isso só pode ser o quê? PPP, concessão, tá? Patrocinada. Parceria privada sobre a modalidade concessão
patrocinada, vamos para a alternativa. Item A. Trata-se de um exemplo de parceria público-privada na modalidade concessão administrativa? Não. A administrativa ocorre quando apenas a ADM pública, utiliza o serviço, tá? Nesse caso, quem vai utilizar o serviço é o público, né? Que no caso é uma rodovia. B, trata-se de consórcio público? Não, tá? A questão não falou que seria dois entes, tá? Nem dois estados, nem dois municípios, né? Não falou. Então, se não falou, não é consórcio. Consórcio é quando dois entes políticos, tá? De acordo com a lei 11.105 de 2005, tá? Eu tenho lá dois entes políticos. A questão não falou em dois entes, então também não é o item B. C. Trata-se de um exemplo de parceria público-privada. PPP, ok? Na modalidade concessão patrocinada. Perfeito? De acordo com a lei 11.079 no seu artigo 2º, ok? Então, quando houver adicionalmente a cobrança da tarifa, houver um patrocínio do Estado para o parceiro privado, concessão patrocinada, portanto, o item C está correto e o D também não é consórcio, tá? Está errado. Tranquilão? Próxima questão, tá? Questão 8ª também ao estilo, né, da FGV, ao estilo aí da FGV, enunciado enorme, mas a gente vai aqui destrinchar, tá? Grifar pontos importantes para você no dia da prova tem que fazer assim, tá? Pega a questão, grifa pontos importantes e já vai buscar a alternativa correta. Vamos lá. 8ª. O Estado da Federação lançou um grande programa de concessões como forma de fomentar investimentos diante das dificuldades financeiras por que vem passando. Por meio desse programa, ele pretende executar obras de interesse da população e ceder espaços públicos para a gestão da iniciativa privada. Como parte desse programa, lançou edital para restaurar um complexo esportivo com estádio de futebol, ginásio de esportes, parque aquático e quadras poliesportivas. Diante da situação acima, assinale a afirmativa correta. Item A. O Estado pode optar por celebrar uma parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada, desde que o contrato tenha valor igual ou superior a 20 milhões de reais e que as receitas decorrentes da exploração do serviço não sejam suficientes para remunerar o particular. Pessoal, olha só, tá? Essa questão aqui estaria correta se fosse antes de 2019, ok? Antes de 2019, o valor era esse. Mas atualmente, tá? Atualmente, o valor... Aliás, correto, desculpa, tá? Está correto. Está correto por quê? Cuidado, tá? Porque, olha só, em 2019, a lei... Deixa eu botar aqui a caneta. Em 2019, tá? A lei 11.079, lei das PPPs, foi modificada, tá? E essa lei, no artigo 2º, ela prevê o seguinte, que as concessões vão ter um valor mínimo. Ou seja, não pode ter concessão como PPP com valor menor, com valor menor, tá? Que é 10 milhões de reais. Olha só, no passado era 20 milhões, mas agora é 10. Então, de fato, tá? Na verdade, de fato aí, o item, na época da questão, estaria o quê? Correto. Porque em 2019 era, de fato, o limite 20 milhões. Mas agora, o limite, ó, não é mais 20 não, tá? Agora o limite é 10 milhões de reais. Então, olha só, quando a questão falou, tá? Desde que o contrato tenha valor igual ou superior a 20, agora está errado. No passado, na época, estava certo, porque na época, de fato, o valor era 20. Mas hoje, de acordo com o artigo 2º atualizado, o valor, ó, é 10 milhões, tá? Então, de fato, considere, certo? Esse item A na época correta. Então, o A era o correto. Mas hoje o valor, tá, da PPP, o valor mínimo é 10 milhões. Não pode ter PPP com valor que menos de 10 milhões, ok? De 10 para cima. Mas na época o valor era 20, então na época o A era correto, mas hoje o A seria um item correto.
B. A constituição de sociedade de propósito específico, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica e incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria deve ocorrer após a celebração de um contrato? Não, tem que ser antes, tá? Item B, errado. C. O contrato deverá prever o pagamento de remuneração fixa vinculada ao desempenho do parceiro privado, segundo metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos? Não, tá? A remuneração ela é variável, tá? Então, o item C está errado. D. A contraprestação do Estado deverá ser obrigatoriamente precedida de disponibilização do serviço que é objeto do contrato de parceria privada. Dessa forma, não é possível o pagamento de contraprestação relativa à parcela fruível? É claro que é. E imagina, tá, que o serviço seja um serviço que não, no começo seja bom, não seja rentável, tá? Então, olha só, não vai ser obrigado o poder público pagar logo no início. Ele vai, ó, pagando conforme vai ser fruído, tá? Ou serão fruídas as parcelas relativas ao serviço, ok? Por exemplo, uma estação de metrô ou um bondinho, tá? Que inicialmente não seja rentável, mas depois seja. Se o poder público pagar logo a parcela, tá? Pagar a parcela fixa, ele vai ter prejuízo. Então, pode-se prever, tá? Que de acordo com a situação concreta no contrato, preveja um pagamento fruível, tá? De acordo com o serviço prestado. Então, por isso que o D está errado, de acordo com a Lei 11.079, tá? Lei das Parceria Público-Privada. Nona. A União celebrou com a empresa Gama contrato de concessão de serviço público precedida de obra pública. O negócio jurídico tinha por objeto a exploração, incluindo a duplicação de determinada rodovia federal. Algum tempo após o início do contrato, o poder concedente identificou a inexecução, aí matou a questão, de diversas obrigações por parte da concessionária. Opa, a concessionária descumpriu, tá? Inexecutou o contrato. O que motivou a notificação da contratada. Foi autuado processo administrativo, ao fim do qual o poder concedente concluiu estar prejudicada a prestação do serviço, tá, por culpa da contratada. Com base na hipótese apresentada, assinale a correta. Item A. O contrato é nulo desde a origem? Não tem nada a ver aqui na questão que diga que há uma nulidade. Já era. Absurdo, tá? O item A. B. O poder concedente pode declarar a caducidade do contrato de concessão, tendo em vista a inexecução parcial do negócio jurídico por parte da concessionária. Essa aqui aparentemente está correta. Vamos ver se não é a mais correta. Item C. O poder concedente deve necessariamente aplicar todas as sanções contratuais antes de decidir pelo encerramento do contrato? Não. O poder público até pode fazer o quê? Fazer a intervenção, né? Ele pode até intervir no serviço, tá? Intervir, notificar a empresa, mas ele já pode fazer o quê? Declarar caducidade. Houve descumprimento de contrato, descumprimento de contrato por má execução ou inadequação no serviço, já é caducidade. Mas o poder público pode, se quiser, tá? Intervir antes de caducar. Então, C é errado. D. O processo administrativo tem natureza de inquérito e visa coletar informações precisas dos fatos, por isso não há necessidade de observar o contraditório? Não, tá? Tem que observar o contraditório e a ampla defesa, tá? D, errado, e de fato sobrou o item B, ou seja, caducidade, tá? Má execução do serviço demonstra aí a caducidade, tá? E aí a concessão será caduca por parte aí do poder público, tá bom? Então, questão 9, gabarito, item B. 10. A Sociedade Empresária Beta assinou na década de 90 contrato de concessão de serviço de transporte público. Desde então, vem utilizando os mesmos ônibus no transporte de passageiros, não se preocupando com a renovação da frota, tampouco com o conforto dos usuários ou com o nível de emissão de poluentes. Em paralelo, com a natural evolução da tecnológica, sabe que os veículos atualmente estão mais bem equipados, são mais seguros e, naturalmente, emitem menos poluentes. Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta. Item A. A renovação da frota visa atender o princípio da atualidade, que exige das concessionárias o emprego de equipamentos modernos? Pode ser que sim. Esse item A, né, é um princípio, sim, do artigo 2º da Lei 8987, o princípio da atualidade, né? Tem que ter técnicas modernas, tá? Atuais. Imagina a energia elétrica, o serviço de energia elétrica se não fosse moderno, tá? Se a todo instante não houvesse atualização tecnológica desse serviço, ok? Seria um caos.
Ok? Então, sim. Então, item A, por hora, correto. B. Constitui interesse público a utilização de ônibus novos, mais econômicos, eficientes e confortáveis. Por isso, independentemente de lei autorizativa, pode o poder concedente encampar o contrato de concessão. Olha só, a encampação é uma forma de extinguir o contrato, tá? Como é a caducidade, como é a anulação, como é a revogação. Mas deve ser por lei, tá? Lei autorizativa. Lei autorizativa, lá pelo artigo, tá? 31 por aí da lei, tá? Prevê lá. Então é lei para encampar, não pode ser por contrato apenas, tá? A questão disso, independentemente de lei, errado o item B. C. Se a concessionária desrespeitar os parâmetros de qualidade de serviço estabelecidos no contrato, a concessão poderá ser extinta unilateralmente pelo poder concedente, aplicando-se o instituto da rescisão. Não, a rescisão é quando o poder concedente descumpre o contrato. Então, quando o poder concedente, no caso do Estado, né, ele descumpre uma cláusula contratual, a concessionária é que entra com ação na justiça para obter o quê? A rescisão. Então, a rescisão é também uma fórmula de extinção, mas dessa vez está por parte da concessionária. A concessionária é que, em face do descumprimento da regra pelo poder concedente, é que vai, certo, precisar pedir a extinção, nesse caso, judicial. Então, é ser errado. D. Ao fim da concessão, os veículos utilizados retornam ao poder concedente. Independentemente de expressa previsão no edital, não. A reversão tem que estar prevista no edital. Então, a reversão de bens tem que estar prevista em edital, tá? E no contrato, beleza? Então, D errado, sobrou de fato o item A, princípio aqui da atualidade, tá? A atualidade tecnológica dos equipamentos da concessão de serviço. 11. O governo do estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico. Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado decide publicar, olha só, dado importante, sem dinheiro em caixa. É aquela coisa, né? Tu quer comprar um Corolla, então R$1, né? Quer financiar todinho, tá? Quer comprar um Corolla, que é, sei lá, R$50.000, mas não tem dinheiro algum no bolso, ok? Quer financiar o serviço. É aqui o exemplo do governo Alfa, né? Não tem dinheiro em caixa, mas quer construir a estrada. O Estado decide publicar edital para concessão da estrada, isto é, né, conceder a uma pessoa privada a estrada, com fundamento na Lei 8987, cabendo ao futuro concessionário a execução das obras. Com base na hipótese apresentada, assinale a correta. Item A. O edital poderá prever em favor da concessionária outras fontes de receita, além daquela oriunda do pedágio. A renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelos usuários. Perfeito! De acordo com o artigo 7º em diante, tá? Artigo 7º, artigo 8º, tá? Até o 12 ali tem lá a previsão, tá? Disso, de receitas alternativas. Por exemplo, lá na estrada, ok, no pedágio, pode ser que lá na placa do pedágio, né, onde fica lá a cabine do pedágio, tem o quê? Tem uma propaganda de uma empresa privada que queira lá anunciar, né? Então, isso é uma tarifa que é adicional, e aí esse dinheiro, tá? Ele vai para o caixa da empresa, e aí nesse caso tá, é mais economia para a empresa, é mais lucro, e aí reduz o quê? A tarifa, né? Tarifa módica é também, ó, modicidade é também um princípio previsto, tá, no artigo 2º da Lei 8987. Então, o item A já pode marcar como correto. B. Um grande investidor, pessoa física, pode ser contratado pelo poder concedente? Não, tá? Tem que ser pessoa jurídica. Opa! Pessoa jurídica, tá? Item B errado. C. A concessão pode ser feita mediante licitação? Pode não. Deve ser feita com licitação e não é tomada de preço não, tá? Na verdade, aqui, ó, é concorrência, tá? A modalidade para a concessão de serviço público, a única aqui é a concorrência e não tomada de preço. C, errado. D. O poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário? É claro que pode, tá, gente? É claro que pode, né? São possíveis várias garantias, tá? Garantias de que o serviço vai ser o quê? Executado, tá bom?
Então, o item D está errado, né? Lá pelo artigo, tá? 39 por aí, né? 39, tá? Prevê garantias, tá? Que o poder concedente, tá? Poderá exigir do concessionário de serviço público, tá bom? Então, de fato, questão 11, gabarito, item A. 12. O município Alfa planeja estabelecer uma parceria público-privada para a construção e operação do metrô, cujo contrato terá vigência. Olha só, a questão já quer saber, já trata de quê? PPP, parceria público-privada, tá? É a lei 11.079, tá? De 2005, tá? Então já não é a concessão comum, que é a lei 8987. Cujo contrato terá vigência de 35 anos. Perfeito, tá? É o limite, é o limite. Como a receita com a venda das passagens é inferior ao custo de implantação, operação do serviço, o ente local aportará recursos como complementação da remuneração do parceiro privado sobre a questão, assinar a afirmativa correta. Ou seja, né, além da tarifa cobrada, tá, do metrô, vai ter o quê? O poder público vai aportar, né, vai colocar, né, dinheiro lá, né, nessa parceria. Então vai ter dinheiro do parceiro privado e dinheiro do poder público, além das tarifas cobradas do público, tá? Que vai usar o metrô. Ou seja, na minha visão aqui, tá? Já é o quê? Parceria público-privada na modalidade concessão patrocinada. Vamos para o item A. Como o parceiro privado será remunerado pela tarifa do serviço de transporte e por uma contrapartida, tá? Contrapartida do poder público, a concessão será administrativa? Errado. B. A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro? Não. Tá? A lei permite que seja em cheque, em calção, tá? Em outorgo de direitos, ou seja, outorgando direitos, tá? Por exemplo, tá? O poder público, alguém tem uma dívida com o poder público, tá? Alguém deve ao poder público 10 milhões de reais. E aí o poder público não tem dinheiro em caixa para remunerar o parceiro privado. O que ele faz? Ele pega aquela dívida que alguém tem com o poder público e cede ao parceiro privado, para que ele possa receber com dinheiro. Então, de acordo com a lei, nós temos aqui a possibilidade, tá, de ter outras formas, tá, de pagamentos que não seja apenas em dinheiro. Então, item A, item B está errado. C. A vigência do futuro contrato é adequada, mas por tratar de negócios com duração de 35 anos, não poderá haver prorrogação? Claro que pode. Mas, se houver prorrogação, é até o quê? 35 anos. Então, olha só, imagina que foi feita uma concessão de 30 anos. Pode prorrogar? Pode, mais 5. Então, o prazo total da concessão, né, PPP, é 35. E o prazo mínimo, tá? É de 5 a 35 anos. Então, o prazo é de 5, tá? A 35 anos. O prazo mínimo 5, prazo máximo 5, mas já incluindo a prorrogação. A questão fala, não poderá haver prorrogação? Poderá, tá? Poderá. Então, item C errado. D. Independentemente da prorrogação da contrapartida do parceiro público frente ao total da receita aferida pelo privado, não haverá necessidade de autorização legislativa específica? Sempre haverá, tá? Sempre tem necessidade de autorização legislativa para que haja, né, a colocação de dinheiro, tá, público no parceiro privado, tá bom? Porque é dinheiro público, né? Então o povo, através do legislador, tem que autorizar essa contrapartida, ok? Então D, errada. Portanto, gabarito da 12, item... Qual é o item? Aliás, tá? Aliás. De fato aqui, ó, é o item C, tá? O item C. Porque, de fato, aqui, ó, no caso da questão, né? No caso da questão, não poderá haver o quê? Prorrogação. Porque, de acordo com o enunciado, vamos lá voltar no enunciado, né? Já tinha o quê? 35 anos. Então, de fato, quando já houver, né? Quando já houver 35 anos, inclui o quê? Inclui a prorrogação. Então, de fato, aqui, né? Retorna aí na tua questão. De fato, aqui o gabarito é o item C. Ou seja, como na questão já era 35 anos e é o prazo máximo, não poderá haver prorrogação porque já é um prazo máximo, né? Então, é possível prorrogar? É possível, mas dentro de 35 anos. Ou seja, já conta aí com a prorrogação esse prazo de 35 anos. Portanto, de fato, a questão 12, gabarito é o item
C, tá? Corrige aí se você marcou outra, mas a 12 de fato é o item C por esse motivo, né? Porque no caso da questão não poderá haver mais prorrogação, porque o contrato já tinha os seus 35 anos, tá ok? 12, item C, vamos para 13. O município Beta concedeu a execução do serviço público de veículos leves sobre trilhos. E ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, considerou tomar as providências cabíveis para a regularização das atividades em favor dos usuários. Pessoal, quando falar adequação, inadequação, má prestação, quando falar adequação, inadequação, má prestação, só tem uma coisa, é a caducidade. É a caducidade. Vamos buscar ela. Item A, impõe-se a encampação? Encampação não é, porque a questão não falou em quê? Em interesse público. Então, se não falou, não é encampação. Item B, a hipótese de caducidade a ser declarada pelo município Beta, mediante decreto, que independe da verificação prévia da inadimplência? Não, né? Aí não. Tem que prever, certo? Tem que prever o quê? A verificação que houve o quê? A inadimplência. Então não pode tornar caduco o serviço, tá? Declarar caducidade, sem antes provar, né, que houve o quê? A inadimplência do serviço, né? A inadequação do serviço. Então B, errado. C, revogação, não é o caso, tá? D, é possível, olha só, não fala que é obrigatório, fala que é possível. É possível a intervenção do município Beta na concessão, com o fim de assegurar a adequada prestação do serviço por decreto do poder concedente, que conterá a designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida. Perfeito, tá? Então, olha só, é possível que antes da caducidade, tá? Haja o quê? A intervenção. Então, tem uma possibilidade de antes de haver, né, a caducidade, houver o quê? A intervenção. Então, a intervenção, aí se realmente não melhorar, faz o quê? Caducidade. Mas é possível que antes de declarar caduca a concessão, haja intervenção lá nos termos do artigo 32 em diante da lei 8987 por ali, tá ok? Então, de fato, gabarito a questão 13, item D, beleza? Pronto, tá? Finalizamos aqui as questões de serviço público, tá? Vamos agora para as questões de intervenção na propriedade. Vai direto? Tranquilo? Vamos lá, ok? Então, questões de intervenção na propriedade, ou seja, desapropriação, tombamento, limitação administrativa, requisição administrativa, são os temas que a FGV adora cobrar. Vamos para elas, tá? Primeira, a empresa pública federal X, que atua no setor de pesquisas petroquímicas, necessita ampliar sua estrutura para a construção de 2 galpões industriais. Para tanto, decide incorporar terrenos contíguos à sua atual unidade de processamento, mediante regular processo de desapropriação. A própria empresa pública declara aqueles terrenos como de utilidade pública e inicia as tratativas com os proprietários dos terrenos. Pessoal, de cara já vou dizer a você aqui, tá? O processo de desapropriação, tá? Na desapropriação, ela tem inicialmente, tá, 2 fases. Ela tem a fase declaratória e ela tem a fase executória, tá? A fase declaratória, só quem pode fazer é a União, os Estados membros, o DF e os municípios, tá ok, pessoal? Aí, as outras fases, que são as fases executórias, algumas entidades da administração indireta, quando executam serviço público, podem fazer, tá? Mas a questão fala, tá? Que a empresa pública que integra a administração indireta declarou a utilidade, já está errado, ok? Então, vamos para a questão. Se o expropriante, que é o poder público, né, alegar urgência e depositar a quantia arbitrada de conformidade com a lei, terá direito a emitir-se provisoriamente na posse de terrenos? Olha só, tá?
a alegação de urgência, tá? É possível, ok? É possível, né, que haja a emissão na posse, ok? E aí, certo? É possível que haja. No caso da questão, a questão, né, talvez esteja errada de acordo com a questão. Então, esse item A não seja adequado de acordo com a questão. Porque, certo, houve aí um problemazinho, certo, nessa questão em relação à declaração de utilidade. Mas a emissão provisória na posse pode ocorrer. Mas não tem que ter obrigatoriamente, né, com o depósito de dinheiro. Pode ter sem um depósito. Então, o A não está muito correto. B. A desapropriação não poderá consumar-se, tendo em vista que não houve concordância dos titulares. Pessoal, desapropriação não precisa de concordância. Por quê? Ela é baseada na supremacia do interesse público sobre privado. Então, se você gosta ou não, não tem jeito, vai ter que sair. O que você vai questionar é o preço, né? Mas dizer não quero sair, você não vai ter como, tá? Porque é obrigatório. C. A desapropriação demandará a propositura de uma ação judicial e, por não haver concordância dos proprietários, a contestação poderá versar sobre qualquer matéria? Não. Contestação na desapropriação só pode versar sobre o valor e sobre alguma ilegalidade no processo, ok? Mas sobre o mérito em si, não cabe o que? Alegação. Errado. E D. Os proprietários poderão opor-se à desapropriação ao fundamento de que a empresa pública não é competente para declarar um bem como de utilidade pública, de acordo com o artigo 1º, barra 2º, tá? Do decreto 3365, ok? 3365, tá? Que é o decreto de desapropriação. Item D já pode marcar como correto. Beleza? 2. Município Y promove o tombamento de um antigo bonde já desativado, pertencente a um colecionador particular. Nesse caso, item A, o proprietário pode insurgir-se com tombamento? Não, tá? Tombamento pode ser de bens móveis quanto de imóveis, tá? Pode ser também de bens corpóreos ou incorpóreos, né? Por exemplo, tombamento de bem incorpóreo, tá? Tombamento, né, de uma música, tá? Ou de do frevo, por exemplo, né? Questões culturais. Também é possível, tá? Então, A, errado. B. O proprietário fica impedido de alienar o bem, mas pode propor ação visando? Não, tá? Ele não fica impedido, não. Acontece que antigamente, tá? Isso aqui, ó, não fica impedido. Antigamente, se o proprietário fosse alienar o bem, tinha que dar direito de preferência ao poder público. Hoje não há mais. Hoje não há mais necessidade de o proprietário do bem tombado, né, garantir ao poder público a preferência na compra. Antigamente tinha, mas o CPC de 2016 revogou esse dispositivo. Então hoje está no tombamento. Se o proprietário do bem tombado quiser vender o bem, ele não precisa mais, né, ofertar o bem primeiramente ao poder público. Isto é, o direito de preferência. Não tem mais, ok? Mas ele pode alienar o bem. Aqui diz, né? Fica impedido de alienar o bem? Não. Ele pode sim alienar o bem, não está impedido. B, item errado. C. O proprietário poderá alienar livremente o bem tombado, desde que o adquirente se comprometa a conservá-lo de conformidade com o ato de tombamento. Item C, errado. Item D, C por quê? Né? Porque não é livre, né? Tem as condições que ele vai vender. D, o proprietário do bem, mesmo diante do tombamento promovido pelo município, poderá gravá-lo com penhor? Pode, né? Ele pode, né, garantir como penhor aquele bem, tá? Então, o item D é o item correto, de acordo, né, com o decreto, certo? 26, né? Que é o decreto muito antigo aí, né, de 49, certo tombamento, ok? Então, questão 2, gabarito, item D. 3. Presidente da República, considerando necessária a realização de diversas obras de infraestrutura, decide pela criação de uma nova sociedade de economia federal e envia projeto de lei para o Congresso Nacional. Após a sua regular tramitação, o Congresso aprova a criação da Companhia X. Considerando a situação apresentada, assinar a afirmativa correta. Item A. A Companhia X poderá editar decreto de utilidade pública? Não, tá? Desapropriação, só quem pode declarar de utilidade pública, ok? Os terrenos é quem? A administração
administração direta, ok? A indireta não tem esse poder. Item A errado. B. A companhia X está sujeita à licitação e à contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração? Sim. Por hora, essa aqui, ok, está correta, tá? De acordo, né, com o artigo 1º, né, primeiro e segundo da Lei 8666, tá? Já que essa questão foi feita com base na Lei 8666 na época, tá? Hoje temos a lei nova. Então a B pode marcar. A C, a companhia X será necessariamente uma sociedade de propósito específico? Nada a ver. Isso aqui, tá? É na parceria público-privada, tá? De acordo com a Lei 11.079. Mas a questão não fala em PPP, portanto não é isso aqui. E o D, a companhia X possui foro privilegiado e eventuais demandas judiciais correrão perante a Justiça Federal? Não. Na Justiça Federal só ocorre, tá, ações contra a empresa pública, tá? Economia mista, sem, é na Justiça, tá, comum estadual, ok? Comum estadual e não na Justiça Federal. Então, D, errado. Gabarito, a questão 3, né? É o item B, tá? Pode marcar como correto. Questão 4. Acerca do Instituto da Desapropriação, assinale a correta. Tem a desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará necessária quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo? Já pode marcar, tá? Tá aqui, é o artigo, tá? Artigo 2º, tá? Do decreto 3365, tá? De desapropriação, ou seja, em regra não se desapropria, tá? Espaço aéreo e subsolo. Mas, né, só vai, certo, existir quando, na verdade, essa, né, a utilização, ok, do solo resultar prejuízo para o proprietário. Você imagina que o poder público quer utilizar o subsolo de um local, né, para fazer uma obra. E aí, certo, aquela utilização resultou prejuízo para o proprietário. Nesse caso, vai caber o quê? Vai caber a desapropriação daquele subsolo e não mais apenas a utilização como se fosse uma servidão, ok? Então, item A já pode marcar. B, em caso de urgência, é possível a emissão provisória do expropriante na posse. Não sendo exigível seu registro junto ao registro de imóveis, é o contrário, né? De acordo com o artigo 10 do decreto 3365, tá? É exigível o registro, tá, da emissão provisória na posse, né? Lá no cartório, tá? No registro de imóveis, tá? Então, tem que registrar a emissão provisória no cartório, ok? Né? Junto lá ao registro de imóveis. C. Os concessionários de serviço público e os estabelecimentos de caráter público ou que exerçam funções delegadas do poder público poderão promover desapropriações por decreto do presidente? Negativo, tá? Na verdade, essas promoções, tá? Ou seja, as concessionárias, ok? As autarquias podem promover desapropriação quando a lei ou o contrato prevê, ok? Lei de concessão ou o contrato. Aliás, desculpa, né? Para aqui, tá? Na verdade, quando o edital, né, de concessão quando o contrato prevê, ok? E não decreto presidencial, ok? Então, item C é errado por isso. D. Os bens expropriados incorporados à fazenda pública podem ser objeto de reivindicação, desde que é fundado em nulidade do processo de desapropriação? Negativo, tá? O máximo que pode haver aqui, tá? É a chamada, tá? Retrocessão quando, certo? Houver a predestinação ilícita, beleza? E aí, nesse caso, vai haver a retrocessão, mas não essa aqui chamada de reivindicação na questão. Então, D é errado. Gabarito da quarta, item A, né? O B também está errado, tá? Próxima, quinta. Após regular procedimento de desapropriação fundado no decreto 3365, um Estado da Federação assume o domínio do imóvel anteriormente titularizado por Gilberto. A desapropriação foi realizada com a finalidade de construir uma escola no local. No entanto, após algum tempo, Gilberto descobre que a utilização do imóvel foi transferida, sem qualquer formalidade, ao Diretório Regional do Partido do Governador,
Rapaz, isso aqui, tá? É uma merda, ok? Por quê? Inicialmente, tá? A desapropriação tinha a finalidade pública, que era a escola pública, mas depois ficou o quê? Finalidade privada, ou seja, o partido político, tá? Então, mudou a finalidade da desapropriação, mudou a destinação daquele bem, mudou a destinação. Houve uma tredestinação. Tredestinação é mudar a destinação do bem. Se essa destinação que mudou é pública, tredestinação lícita. Se a tredestinação é, né, privada, tredestinação ilícita. No caso foi o quê? Ilícita. Continua. Indignado com a situação, Gilberto procura um advogado para orientá-lo. Nesse caso, assinale a afirmativa que indica o correto esclarecimento a ser dado pelo advogado. Item A. A conduta do Estado não é vedada pelo ordenamento jurídico, não obstante a destinação diversa do imóvel, é sim vedada, ok? O ordenamento jurídico veda essa destinação tá, privada a imóveis públicos, como regra. Então, item A errado. B. A conduta do Estado não é passível de controle judicial? É claro que é. Tudo é, né? Em regra, tudo pode ser controlado pelo Poder Judiciário de acordo com o artigo 5º, né, da Constituição, e inciso 35, ok? 35, tá? Que é o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. B errado. C. Uma demanda judicial deve ser ajuizada visando declarar a nulidade do ato de desapropriação a argumento da ocorrência de tredestinação ilícita. Acabei de falar, né? Ou seja, mudou a destinação do bem para a privada, tredestinação ilícita, ilegal. E aí, certo? A pessoa lá, o Gilberto, deve entrar com ação para obter o quê? A indenização, tá? Indenização. E se for o caso, não tiver imóvel de volta, o valor equivalente ao imóvel. Tranquilo? Então, você pode marcar. Por consequência, né? O item A já está errado. Tranquilo? Sexta. O município de Barra Alta realizou a desapropriação de grande parcela do imóvel de Manuel Silva e deixou uma parcela inaproveitável para o proprietário. Aqui, ó, era questão importante, tá? Inaproveitável para o proprietário. No caso descrito, o proprietário obterá êxito se pleitear. E tem a reintegração? Não, tá? Pessoal, desapropriação, o Estado ganha o quê? A titularidade do imóvel. Ele ganha a propriedade. Então, a posse aqui não vai ser reintegrada, tá? A reintegração de posse é quando você é proprietário e perde a posse. Aqui, tá? A pessoa perdeu o imóvel, ela não é mais proprietário. Então, não tem o que se falar aqui, tá? É reintegração de posse, ok? Nada a ver. B. O direito de extensão da desapropriação em relação à área inaproveitável? Agora sim. De acordo com o artigo, tá? Eu acho que é o 38, depois vocês vejam aí, tá? Do decreto 3365, ok? Esse decreto prevê o direito de extensão. Ou seja, tá? Se o Estado desapropriar o imóvel e deixar uma parte tá, sem aproveitamento, com previsto pelo proprietário, o que cabe a ele, tá? Cabe ao proprietário o direito de extensão, de estender a desapropriação para toda aquela parte do imóvel, ok? Então o item B já pode marcar. A anulação da desapropriação? Não teve nenhum ato legal, então não há que se falar em anulação. D. A anulação integral da desapropriação, pois a mesma foi legal, também não há que se falar aqui em anulação, porque não teve na questão nenhum dado de que ela foi legal. Portanto, o item B é o item a marcar. Da sexta. Tranquila questão, ok? De acordo com o decreto 3365/41. Sétima. Acerca da desapropriação, assinale a afirmativa correta. Na desapropriação por interesse social, o expropriante tem um prazo de 5 anos. Já está de cara errado. O prazo é de 2 anos, tá? Pega esse bizu aqui, ó. Quando for desapropriação, tá? Por necessidade / utilidade, o prazo é de 5 anos, desde a declaração de utilidade para que se promova a desapropriação. Quando for interesse social, o prazo é de 2 anos para que se promova a desapropriação desde a declaração de certo interesse social. Então, o A está errado. B. Na desapropriação por interesse social, em regra, não se exige requisito da indenização prévia? É claro que tem, tá? Em regra, vai ter indenização prévia justa em dinheiro. Isso aqui, ó, tá lá no artigo 5º,
Inciso 24 da Constituição, tá? É requisito como regra da desapropriação que haja indenização prévia, justa e em dinheiro. C. Um município pode desapropriar o imóvel por interesse social mediante indenização prévia, justa e em dinheiro? Pessoal, a regra é, certo? Que a desapropriação, tá? De interesse social, quem faz é a União, ok? A regra é ela. Então, o C não está muito correto. Vamos pro D. A desapropriação para fins de reforma agrária da propriedade que não esteja cumprindo a função social não será indenizada? Será sim, ok? Mas será com o quê? Será com título da dívida agrária, ok? É um título da dívida agrária resgatável, tá? No prazo máximo de até 20 anos, ok? Então, de fato, aqui sobrou o C, né? O C, tá? A regra é que quem desapropria para interesse social é a União, mas a Constituição, no artigo 182 e 184, ressalvam a possibilidade de o município, tá? Desapropriar por interesse social, por isso que o C é o item mais correto aqui na questão, beleza? Sétima, gabarito, item C. 8. O município W, durante a construção de uma avenida importante, ligando a região residencial ao centro comercial da cidade, verifica a necessidade de ampliação da área a ser construída, mediante a incorporação de terrenos contíguos à área já desapropriada, a fim de permitir o prosseguimento das obras. Assim, expede novo decreto de desapropriação, declarando a utilidade pública dos imóveis indicados, adjacentes ao plano da pista. Diante deste caso, assinale a correta. Item A. É válida a desapropriação pelo município W de imóveis a serem demolidos para a construção da obra pública, mas não de terrenos contíguos, tá? Pessoal, errado sim. Errado por quê? Porque, de acordo com a doutrina, é possível, tá? A chamada desapropriação por zona. Ou seja, tá dividida. Primeiro você desapropria uma parte, precisando de outra parte, faz outra. Ou seja, por zona, tá dividida. Porque às vezes não é proveitoso para o Estado fazer tudo, né? É desapropriar todo naquela região que ele vai usar aquela obra. Porque pode ser que não use alguma parte, vai ficar o quê? Um prejuízo. Então, a desapropriação é benefício para o Estado, ou seja, por zona. À medida que vai precisando, ele vai o quê? Desapropriando. Então, item A diz está errado, ok? B. Não é válida, tá? A desapropriação durante a realização da obra pelo município W de novos imóveis, é claro que é válida, tá? Errado. C. É válida no curso da obra a desapropriação pelo município W de novos imóveis em área contígua necessária ao desenvolvimento da obra. Perfeito, ok? Perfeito. De acordo, se eu não me engano, é o artigo 26, tá? Do decreto 3365, mas depois você vai lá no Googlezinho, beleza? Coloca lá, decreto 3365 e pesquisa lá, tá? Zona e desenvolvimento, que vai achar lá o artigo aqui, certo? Dessa questão, beleza? Ok? Mas o decreto é o 3365/41, que é o de desapropriação, item C pode marcar. D. Em relação às áreas contíguas à obra, a única forma de intervenção estatal a qual o Estado pode se valer é a ocupação temporária? A ocupação temporária é quando eu quero colocar maquinário, tá? Temporariamente para ajudar numa obra. A questão aqui era outra, né? Dizia o quê? Que ela queria fazer o quê? Ela queria ampliar a área. Ou seja, ela queria usar mais área. Se ela quer usar mais área, é por meio da desapropriação. Portanto, a oitava, gabarito, item C mesmo, beleza? 9. O município Beta foi assolado por chuvas que provocaram o desabamento de várias encostas, que abalaram a estrutura de diversos imóveis. Imóveis, os quais ameaçam ruir, especialmente se não houver imediata limpeza dos terrenos comprometidos. Diante do iminente perigo público, aqui já matou a questão, OAB. Já matou iminente perigo público, como regra, utiliza-se a requisição administrativa. Iminente perigo público a residências e à vida das pessoas. O poder público deve prontamente utilizar maquinário que não consta de seu patrimônio para realizar as medidas de contenção pertinentes. Assinale a opção que indica a adequada modalidade de intervenção na propriedade para a utilização do maquinário necessário. E tem a requisição? Perfeito, ok? Perfeito. De acordo com
o artigo 5º, inciso 25 da Constituição, no caso de iminente perigo público, o Estado poderá usar da propriedade particular e, se houver danos, né, de forma posterior, vai indenizar. Perfeito. Pessoal, olha o bizu. Na tua questão falou iminente perigo público, tá? Já marca o quê? Requisição. Não era o caso de tomamento, nada a ver. Não era desapropriação, também não era servidão. A servidão é algo que é mais permanente, tá? É mais permanente. E aí na questão era algo que temporário, né? Para utilizar maquinário, né? Para realizar medidas de contenção naquele horário, ok? Então o caso só poderia ser de requisição administrativa, beleza? Questão 9, gabarito, item A de aprovados, né? Na OAB. 10. O Estado X pretende fazer uma reforma administrativa para cortar gastos. Com esse intuito, espera concentrar diversas secretarias estaduais em um mesmo prédio, mas não dispõe de um móvel com o ar necessário. Após várias reuniões com a equipe de governo, o governador decidiu desapropriar por utilidade pública um enorme terreno de propriedade da União para construir o edifício desejado. Rapaz, tá? Olha só, aqui ó, já vou falar sem mais delongas. A União, ela pode, tá? Ela pode desapropriar terreno dos estados /DF, bem como dos municípios. Ela pode. Mas no contrário, não é possível. Ou seja, nem o estado e nem municípios podem desapropriar imóvel da União. E nem também o município pode o quê? Desapropriar dos estados. Então aqui respeita-se o quê? Respeita-se o princípio federativo. Federação. O ente maior, que é a União, ele pode desapropriar o menor. Estados e municípios. Bem como os estados podem desapropriar os municípios. Mas no contrário não é verdadeiro. Ou seja, o município não pode desapropriar o bem do estado e nem os estados podem desapropriar o bem da União. Então aqui ó, já matou a questão. O estado, né, queria desapropriar um bem da União, já não pode. Vamos para a questão. Item A. A União pode desapropriar imóveis dos estados, atendidos os requisitos previstos em lei, mas os estados não podem desapropriar imóveis da União. Perfeito, já marca, tá? Artigo 2º, beleza? Do decreto 3365, beleza? É isso mesmo. Item B. Para que haja a desapropriação pelo Estado X, é imprescindível que este ente, tá, demonstre em ação judicial? Já era, não é. C. A desapropriação é possível? Não é. Item D. A desapropriação é possível? Não é. Ou seja, União pode bem do Estado e município, tá? Mas o inverso não pode. O município não pode o bem do Estado, porque está menor, e o Estado não pode o bem da União. Mas a União tanto pode bem do Estado e do município, quanto o Estado pode o bem do município, tá? O maior para o menor pode. Mas o menor para o menor para o maior, isso não é possível de acordo com o decreto 3365, gabarito da questão 10, item A. Questão 11. Em novembro de 2014, Josué decidiu gozar um período sabático e passou, a partir de então, 4 anos viajando pelo mundo. Ao retornar ao Brasil, foi surpreendido pelo fato de que um terreno de sua propriedade havia sido invadido em setembro de 2015 pelo município Beto, olha aí. Pessoal, olha só, tá? Como é que é a forma de um Estado, tá? De um poder público, ok? Tomar para si a propriedade particular. É por meio da desapropriação. Aqui, se houve uma invasão, houve um ato o quê? Um ato ilícito. Aí continua. Que nele construiu uma estação de tratamento de água e esgoto. Ok, né? É interesse público. Em razão disso, Josué procurou você para, na qualidade de advogado, traçar a orientação jurídica adequada, em consonância com o ordenamento vigente. Item A. Deve ser ajuizada uma ação possessória diante do esbulho? Não, tá? Não. O esbulho ocorre quando o quê? Quando você está em vias, tá? De perder a sua posse, ok? E que você ainda não tem a propriedade, ok? Aqui não era questão. Houve a invasão, tá? E já houve o quê? A utilização da propriedade. Já era. Item A. Não cabe qualquer providência?
Cabe sim. C. Impõe-se que José aguarde que o bem venha a ser destinado pelo município a uma finalidade alheia? Não. D. É pertinente o ajuizamento, tá, de uma ação indenizatória com base na desapropriação indireta diante da incorporação do bem ao patrimônio pela afetação? Perfeito. Instituto da desapropriação indireta, ou também chamado apossamento administrativo. É quando descumpre-se. É quando o poder público descumpre os requisitos da desapropriação. Que deve ser o quê? Declarar útil ao poder público o imóvel e depois promover a desapropriação. E não ir lá, né, tomar, invadir e fazer. Isso se chama desapropriação direta, que nesse caso, né, resolve-se com perdas e danos. Portanto, o item D seria o item a marcar da questão 11. Eita, questão medonha. 12, né? Peraí. 12. Vou botar aqui, 12. Determinado município fez publicar decreto de desapropriação por utilidade pública de determinada área, com o objetivo de construir um hospital, o que incluiu o imóvel de ano. A proprietária aceitou o valor oferecido pelo ente federativo, de modo que a desapropriação se consumou na via administrativa. Após o início das obras, foi constatada a necessidade de maior urgência da instalação de uma creche na mesma localidade, de modo que o município alterou a destinação, ou seja, houve o que aqui? Uma predestinação, a ser conferida à edificação que estava sendo redigida. A Ana se arrependeu do acordo firmado com o poder público. Diante da situação hipotética, Diana assina correta. Presta atenção. Aqui é tranquilo, tá? Aqui é tranquilo. Olha só, era para construir no imóvel um hospital, o poder público construiu o quê? Uma creche. Pessoal, a pergunta é, a creche é interesse público? Claro que é. Isso foi o quê? Uma predestinação. Mas ela foi ilícita? Não, ela foi lícita, porque a creche é o quê? Interesse público. Simples assim. Resposta é essa aí. Vamos buscar ela. Item A. Ana deverá ajuizar a ação de retrocessão do imóvel, considerando que o município não possui competência para atuar na educação infantil? Pelo amor de Deus, tá? Item A errado. B. Cabe a Ana buscar a anulação do acordo firmado com o município, que deveria ter ajuizado a indispensável ação de desapropriação para consumar tal modalidade de intervenção? Tá? Não, tá? A desapropriação, aqui no caso da questão, foi o quê? Na via administrativa. Ou ela ocorre na via administrativa ou na via judicial. E foi na via administrativa, foi correta. B, errado. C. O ordenamento jurídico não autoriza que Ana impugne a desapropriação amigável acordada com o município, porque a nova destinação conferida ao imóvel atende ao interesse público. Falei, né? A caracterizar a chamada predestinação lícita. Também falei, portanto, essa é o item a marcar, item C pode marcar. E A e D. Ana deverá ajuizar a ação indenizatória? Não, tá? Porque vai perder, porque nesse caso não cabe, porque foi uma predestinação lícita, legal, de acordo com a jurisprudência do STJ, tá? E até com do STF, beleza? Questão 12, gabarito, item C, muito fácil, muito tranquilo. 13. O poder público, com fundamento na Lei 8987, pretende conceder à iniciativa privada uma rodovia que liga dois grandes centros urbanos. O edital, publicado em maio de 2018, previu a duplicação das pistas e a obrigação de o futuro concessionário desapropriar os terrenos necessários à ampliação. Por se tratar de projeto antigo, o poder concedente já havia declarado em janeiro de 2011. Pessoal, falou em data na prova, não é à toa. Se colocar na tua prova, tá, uma data, não é à toa. Aqui, ó, tá? Publicou-se um edital em 2018 para desapropriar, ou seja, né, a promoção, a execução da desapropriação. Só que a declaração de utilidade foi publicada em 2011, ou seja, tá, 7 anos antes. Eu disse há poucos minutos, né, que olha só, que quando for nessa cidade ou utilidade pública, tá, a promoção da desapropriação deve ser em quantos anos? Em 5 anos da declaração. Aqui passou mais de 5, foi 7. Então aqui já tem aqui o quê? Uma ilegalidade, porque o decreto caducou. Mas vamos lá. Com base na hipótese apresentada, assinar a afirmativa correta. Tem A. O ônus da desapropriação necessárias à duplicação da rodovia não pode ser do futuro concessionário? Claro que vai ser, tá?
Se o edital prever, a concessionária é que vai pagar o quê? O ônus, né? O valor da indenização, ok? Então, pode ser sim. B. O poder concedente e o concessionário só poderão adentrar os terrenos necessários à ampliação da rodovia após a conclusão do processo? Não, tá? Porque pode haver a emissão provisória, tá? Provisória na posse, de acordo com o artigo 10, tá? Do decreto 3365, beleza? B errado. C. O decreto que reconheceu a utilidade pública dos terrenos caducou, sendo necessária a expedição de nova declaração? Perfeito, perfeito, né? Ou seja, declaração de utilidade ou necessidade, se não houver a desapropriação em 5 anos do decreto, ele caducou. Aí vai ter que ser feito um novo decreto, mas apenas após 1 ano, tá? Dessa caducidade, beleza? Então, item C pode marcar como correto. Item D. A declaração de utilidade pode ser emitida tanto pelo poder concedente quanto pelo concessionário, já vimos também, né? Só quem pode declarar, né, a utilidade pública é o poder concedente, tá? E nunca o concessionário, beleza? Então, D, por esse motivo, estaria errada. 14, e a última, né? Diante da necessidade de construção de uma barragem no município Alfa, a ser efetuada em terreno rural, de propriedade de certa sociedade de economia mista federal, o Poder Legislativo local fez editar uma lei para declarar a desapropriação por utilidade pública, após a autorização por decreto do presidente. Beleza? Sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre os chefes do executivo, dos entes federativos em questão, foi realizado acordo na via administrativa para ultimar tal intervenção do Estado. Pessoal, de novo, tá? Vamos de novo aqui, ó. Diante da necessidade de construção de uma barragem no município Alfa, a ser efetuada em terreno rural de propriedade de certa economia mista federal, ou seja, tá? Uma entidade federal, o Poder Legislativo local fez editar uma lei para declarar a desapropriação por utilidade pública, após a autorização do presidente da República, por decreto. Sendo certo que, diante do sucesso das tratativas entre o chefe executivo dos entes, tá? Foi realizado acordo na via administrativa para ultimar tal intervenção do Estado na propriedade. Diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Item A. A autorização por decreto não pode viabilizar a desapropriação do bem em questão pelo município-alvo, porque os bens federais não são expropriáveis? São sim, tá? Ou seja, é possível que se desaproprie um bem federal, mas desde que haja o quê? A autorização do presidente. Então, A, errado. B. A iniciativa do Poder Legislativo do município Alfa para declarar a desapropriação é válida, cumprindo ao respectivo executivo praticar os atos necessários à efetivação? Sim. Sim, tá? É isso mesmo. O Legislativo tá declara, né? Ou seja, publica a lei autorizando isso e o Executivo executa, né? Promove a desapropriação. C. A intervenção na propriedade ela não pode ser ultimada na via administrativa? Pode, pessoal, tá? De acordo com o decreto 3365, ou ela ocorre, tá? Artigo 15, né? Acho que é o artigo 15. Ou ela ocorre na via judicial ou na via administrativa, tá? Se não houver acordo na via administrativa, para onde? Vai para a via judicial. Mas é possível, tá? Ser errado. E o D. O município Alfa não tem competência para declarar a desapropriação por utilidade pública? Tem sim, tá? Item D, errado. Então, de fato, gabarito da questão 14 é o item B, né? Procedimento correto. Quer, né, desapropriar um bem da União, em regra, o Estado e o município não pode. Mas só se houver a autorização de quem? Do presidente, como na questão houve, né? Tá aqui, ó. Cadê? Houve um decreto, ok, do presidente autorizando, então nesse caso está feito, ok? É exceção, mas está autorizado, ok? Então 14, gabarito, item B. Pessoal, essas questões têm tudo para cair, certo? Ou pelo menos o conteúdo, né? No dia 17. Por quê? Porque são assuntos muito cobrados, vocês viram aí, né? Nós temos aqui, no mínimo, 12 questões de serviço público e 14 de intervenção. Ou seja, a FGV sempre vem trazendo questões de intervenção e de serviço público, ok? Por isso que a gente resolveu aqui com vocês, tá? Para que vocês preparem, né? Se preparem para uma eventual cobrança desses temas na prova do dia 17, tá? Que se aproxima, tá? Eu desejo a vocês uma ótima prova, tá? Que se cair isso aqui, vocês possam acertar as questões, tá? Porque nós, né, tentamos aqui passar para vocês esse conhecimento e resolver as questões como é que a FGV cobra, tá? E como é que ela aborda, beleza?
Tamo junto, boa prova, ok? Desejo a você uma ótima prova e rumo à segunda fase. Tamo junto, valeu, um abraço, tchau, tchau.